Tudo bem com vocês? Eu sou o Toninho. Hoje nós estamos no canal 48.1 UHF, a nossa TV Sol de Indaiatuba, levando informações e entretenimento. E o nosso convidado de honra já se encontra por aqui, é o professor Leandro. Hoje vamos abordar um assunto bastante interessante. Além de nós falar do Reino de Deus, nós também vamos falar aí de música. Ele que é campeão no que faz, ele que é bom no que faz, está aqui para a gente conhecer a sua história, a sua trajetória. Babi? É isso mesmo, Toninho. Tudo bem, Toninho? Opa, tudo ótimo. Agradecendo primeiramente, Toninho, como sempre, a Deus, né? Toda a honra, toda a glória para Ele, né, Amém. Toninho? Nós só estamos aqui por conta do nosso amado. Agradecendo também aos nossos diretores, o James e o Edivaldo. Edivaldo, meu abraço para você, viu? E também aos nossos queridos telespectadores, né, Toninho? Sim. Se não fosse o pessoal de casa, a gente não estaria aqui. Tá Exatamente. certo? Somos gratos a Indaiatuba, que nos acolheu, essa TV, e também a nosso Jardim Morada do Sol, que é o melhor bairro de Indaiatuba. A gente não esquece de fazer essa colocação, porque somos fã do nosso Jardim Morada do Sol. Babi, inclusive um assunto que a gente vai abordar mais uma vez, eu acho que essa vai ser a quarta vez, cobrando aí do nosso vereador Hélio Ribeiro, que foi o vereador mais bem votado de Indaiatuba nesse pleito, cobrar ele as valas, né? O prefeito já fez uma parte, mas realmente eles deram uma parada. Inclusive, nós estamos com baixo assinado, já tem quase 1000 assinaturas, para que a gente possa pressionar o secretário de obra que dê a sequência nessas obras que é tão importante para o nosso bairro Jardim Morada do Sol, né, Babi? É verdade, Toninho. Já houve acidente lá na porta da loja, Sim. que inclusive tem uma vala ali, né? Que está profunda ali, aquela vala. Precisa fazer um ajuste ali naquela vala. Já teve acidente, como o Toninho mesmo falou. E tudo que a gente traz aqui não é da nossa cabeça. São as pessoas que vão até, né, a gente, até a produção, e comunicam esses fatos, né, Toninho? Inclusive, meu vereador Hélio Ribeiro não, é vereador Índio, meu vereador Índio, dê uma atenção para nós, a gente precisa de você e queremos que vocês aí resolvam essa questão das valas. É isso mesmo. Babi, outro assunto que a gente também tinha abordado era sobre a Clean, né? Inclusive eu tinha conversado com o vereador Índio. Exatamente. A questão, eles foram lá, ali de frente à Clean, e fizeram aí um mundão aí de asfalto, mas eles não souberam dividir ali, deixar espaço para quem Sim. realmente, para uma pessoa particular que vai ali receber a esposa, inclusive eu, toda vez que vou lá receber a esposa, vou buscar ela, se eu paro em um lugar, o ônibus vem e buzina. Aí eu vou para outro lugar, os caminhões buzinam. Aí eu vou para outro lugar, lá vem a guarda. Olha, aí não pode parar. Então, assim, tá difícil isso. Difícil, né? Pode até acontecer um acidente por conta de a coisa ser um pouco mal colocado. Não fizeram o estacionamento para pessoas particulares. Então, ficou ruim. Então, a gente conta com vocês para que vocês possam aí Engraçado, ajudar. eles não colocaram vagas para particular, porém ali tudo está dominado ali por fretados, né? Os fretados. E os particulares, como é que faz? Tem que colocar um ladinho ali, um pouco, né? Um pedacinho ali, né? Tem que pensar no particular, temos que pensar em todo mundo. Então, vereador Índio, a gente conta com você, vá lá, faça uma atenção, chama o secretário e dê uma atenção, né? A gente precisa de vocês. Babi, e agora? É isso mesmo. Então vamos receber o nosso convidado, Toninho? Nós não falamos dos nossos amigos, Valdizinho Costa, Marquinhos Silva. Esquecemos? Desculpa, pessoal. Verdade, Valdir Costa, Marquinhos Silva, nosso abraço. Então, já aproveitando, Toninho, mandar um abraço também para toda a equipe da Clean, da empresa Seva, né, de Indaiatuba. Sim, não vou nem falar nomes aqui, porque vai ficar super chato, né, Toninho? Sim. Mas para toda a equipe ali de logística, o pessoal ali da área da produção ali, da Lenovo também, né, o nosso abraço, pessoal lá. Então vamos chamar o professor Leandro. Professor Leandro, professor Leandro, por favor. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, gente. Para nós é um Tudo bem com orgulho, você? um Maravilha. enorme Esse é o recebê-lo aqui. professor Leandro, professor de música, ele que faz várias funções dentro da música, ele toca, canta, ensina música, e o que nos trouxe convidar o pastor Leandro é que ele faz um trabalho com o coração, ele ajuda pessoas, ele até cobra uma taxinha lá na igreja, porque tem água, tem luz, tem energia, mas o valor é simbólico. Então você que quer fazer um curso aí, aprender a trocar um instrumento, que seja uma guitarra, que seja um violão, que seja um teclado, esse é o homem, entendeu? Tá aí. Então,
quero que o senhor se apresente aí, professor Leandro. Prazer, eu sou Leandro Cruz, eu atuo na comunidade Ministério Batalha de Fogo, na Morada do Sol, e lá nós temos uma escola de adoração, onde nós atendemos todas as áreas da música, desde bateria, canto, teclado, violão, guitarra, contrabaixo. Então a nossa comunidade hoje ela está focada em desenvolver pessoas para o reino de Deus, músicos com excelência que possam atuar no meio cristão. Eu comecei como professor particular e hoje eu estou atuando diretamente na comunidade, e ali nós conseguimos atender um grande número de pessoas com qualidade, né, Toninho? Que bacana. Babi? Professor Leandro, a música é uma atividade humana, né, que foi descoberta lá nos primórdios, 60 mil anos antes de Cristo. Né? A descoberta das flautas de ossos, o senhor já ouviu falar? Com certeza já ouviu falar. Sim. Nesse ponto aí. Qual que é a sua formação musical e qual a sua especialização, professor? A minha especialização é na área vocal. Eu comecei muito querendo aprender a cantar. Lá atrás, o meu sonho era cantar. E aí, parecia que não acontecia. Eu procurei tantos professores na minha vida. Jesus, é mesmo? Muitos professores. Para cantar? Para cantar. E aí eu era tão ruim, e eu fiz tantas aulas, eu procurei tantos profissionais diferentes na área, que eu acabei me tornando professor de tantas áreas que eu estudei dentro da área da técnica vocal. Coisa. Então, eu estudei com integrantes do Raiz Coral, por exemplo. Eu estudei também com o professor do líder do Raiz Coral da época, que é o Sérgio Sass, uma pessoa muito conhecida no meio gospel, no meio cristão, como um cantor de canto black. Eu também fiz alguns cursos recentes de belting, que hoje é uma área muito atuante no canto da igreja, né? O canto belt é aquele canto mais estralado, aquelas pessoas que cantam mais forte. Pá! Sabe, parece um canto americano. Isso. Bem, muito com uma relação de canto americano. Então, hoje as pessoas estão procurando muito essa relação do canto americano para poder expressar, né? E quais são os gêneros musicais, professor? Gêneros musicais, A gente tem samba, tem MPB, tem pagode. Então, hoje a questão do gênero musical ela é muito diversificada, né? Porque antigamente você conseguia definir o que era um gênero musical apenas por um jeito, né? Por exemplo, o sertanejo antigo, mais antigo, o sertanejo raiz. Nós ouvíamos o sertanejo raiz, nós sabíamos, aquele é sertanejo. Hoje o sertanejo faz melisma, faz vibrato. Hoje o sertanejo está envolvido com elementos de eletrônica, de funk. Então hoje o gênero, né? sim, nós conseguimos distinguir alguns gêneros, tem muitos gêneros também que estão nascendo ao longo do tempo. Porém hoje é meio que uma mistureba, né? Eles pegam os elementos de vários locais e inserem dentro daquilo mesmo que o próprio cantor está atuando. Seja ele no funk, no sertanejo, no samba. Hoje o samba tem muitos elementos dos eletrônicos. O sertanejo tem muito elemento do eletrônico, por exemplo. A parte vocal, principalmente, é bem misturada. Professor, posso continuar, Toninho? Sim. Quanto que ganha um professor de música? Pergunta que não quer calar, né? Ganha bem o professor de música? Não ganha o suficiente. É sério. Nossa, porque todo mundo quer cantar, todo mundo quer aprender um instrumento, né? E parece ser tão difícil aprender né? Na verdade... Oi, pode falar. Não, pode falar, por favor. Fique à vontade. A parte da dificuldade, ela existe de fato, porque você está aprendendo uma nova atividade. Toda nova atividade, no começo, ela é bem complicada, porque você vai lidar com coordenações que o seu corpo não está acostumado, com segmentos de raciocínio que também o corpo não está familiarizado, principalmente na área do canto. Então, eu tenho, como o senhor também, como você, aliás, deve ser mais jovem que eu, né, professor? Com certeza, eu estou com 5.0. 4.1. Agora você me ouviu. Então, assim, eu também tenho muito essa vontade de cantar. E cantar, eu sinto que é mais louvar, sabe? Na questão de louvar.
toda vez que eu vou na igreja, eu sinto um impulsionamento muito grande para os louvores. E aí eu fico ouvindo uma vozinha na minha cabeça. Vai cantar, vai cantar. Eu já pensei várias vezes em me oferecer, em ir lá treinar, mas sempre ficou coisa puxando a gente para trás, né? Mas eu também tenho essa vontade dos que você tem de cantar. Até falei pro Toninho, nossa, tem alguma coisa que fica me impulsionando para cantar, né? Para ajudar a igreja, sabe? Mas enfim, a gente entende esses chamados, né? E você fica relutando, mas Deus sabe todas as horas. Babi, né? vamos aproveitar esse momento de mandar um abraço para o pastor Adriano e a pastora Neilma. Neilma. Nosso grande abraço apertado para os dois. Né? Falo por mim, não sei o Toninho, mas eu já amo os dois. Tenho muito respeito por eles, pela história deles, né, Toninho? Sim, principalmente, né? Pela história deles de superação. Muito bacana. Um testemunho exemplo vivo. a ser seguido, exatamente. Um testemunho vivo do poder, né, da obra. Inclusive, no final de semana passado, nós tivemos... retrasado. Tivemos um encontro com Deus, foi uma benção. Inclusive, nós estivemos lá, fizemos parte do encontro com Deus. Foi uma benção. Nesse próximo domingo agora, temos aí os 2 grupos que vão se unir e vai ser uma benção mais uma vez. Né? É uma honra servir a Deus, é um orgulho. E somos o mesmo ministério, Batalha de Fogo. É o nosso ministério. É um ministério que realmente é um ministério de oração, que tem oração todos os dias. Então, isso é muito bacana. 5h30 da manhã eles estão lá, né? Estão lá. Inclusive, eu sempre prego uma coisa, inclusive tivemos o pastor na semana passada, o pastor Roni, e eu falei um assunto bem interessante, que as igrejas hoje elas estão muito limitadas a 4 paredes. Então, que a gente possa sair de 4 paredes e começar a usar Marcos 16:15, que dizem de pregar o evangelho. Inclusive, esse final de semana nós tivemos aqui, contar uma historinha rapidinho, em casa nós estávamos deitados, depois do trabalho, 16 horas, 1h, no sábado, estamos lá deitadinhos com um pouco poste, então fez aquele barulhão, e daqui a pouco a televisãozinha parou, o ventilador parou, e nós ficamos, não, já vai voltar. E aí eu saio por lá de fora e começo a olhar para o poste começa a pegar fogo. E aí eu fui no vizinho, só era a nossa casa, tinha faltado energia. Eu falei, rapaz, aí liguei lá na CPFL, eles falaram, às 19 horas a gente vai resolver. Aí nós não tem como ficar dentro de casa sem ventilador, sem televisão, descemos para a praça. E a gente vê a necessidade das igrejas presentes, a gente não vê ninguém evangelizando, a gente vê muita gente usando droga. E as igrejas que têm o papel de ir, de aceitar Jesus, estão muito limitadas em um microfone, entre 4 paredes, mas tem muita gente fora, morrendo, muita gente fora da igreja aí, tirando sua própria vida. E as igrejas têm a obrigação e o dever de evangelizar. Foi para isso que nós aceitamos Jesus, de se unir. Vivemos num país laico, onde a gente pode pregar os 4 ventos aí, ninguém é proibido. E de repente a gente estamos vivendo aí, professor, um evangelho muito limitado, um evangelho que muitas vezes não tem mais cura, a gente não vê mais salvação. Por quê? Porque está muito limitado. E aí, quando a gente é confrontado, pastor, é igual você não sobe no ringue se você antes não se preparar. Então, o que eu vejo? A gente tem que ir para o campo de batalha. É lá onde nós vamos se fortalecer, não é dentro da igreja. É lá onde a gente vai confrontar os problemas, e a gente vai ajudar pessoas e Deus vai nos capacitar. Então, eu sempre prego essa passagem porque eu sinto essa necessidade. Assim que eu me converti, eu ia muito nas praças, às vezes até sozinho, eu já fui várias vezes, e hoje eu também não faço mais isso, entendeu? E não vejo mais. O único pessoal que a gente ainda vê evangelizando ainda é o pessoal Testemunho de Jeová. Mas as igrejas pentecostais têm se limitado a 4 paredes, isso é ruim. Os eventos abertos, antigamente a gente via muito aberto, eventos abertos em Indaiatuba, o senhor que é músico pode puxar o coro. Nós estamos aqui para divulgar, falar desse assunto, então estamos aqui, a Igreja TV Sol, a TV Sol, ela é um canal que está aqui para ajudar pessoas, ela não visa dinheiro, ela visa ajudar pessoas. E isso é muito bacana da parte dos Toninho, que faz esse trabalho. Babi?
Toninho, já chegou no nosso comercial, puxa vida. Mas a gente volta daqui a pouquinho com o mesmo assunto. Se você está em busca de uma solução ou deseja investir no mercado imobiliário, conte com a transparência e a atenção de um corretor especializado. Na Secom Imóveis, somos experts na compra e venda de imóveis, oferecendo toda a assessoria necessária para que sua transação seja segura e tranquila. Com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Com uma equipe capacitada e diferenciada, nos destacamos pela ética profissional e atendimento personalizado, garantindo segurança e satisfação em cada negócio. Entre em contato com a Secom Imóveis e realize o sonho da casa própria com a certeza de um atendimento de excelência. Cansado de cozinhar domingão? Vem para Casa de Carnes Moraes que nós temos a solução para você. Todo domingo é dia de assados aqui na Casa de Carnes Moraes. Frango assado, costela assada, costelinha pururuca, torresmo de rolo, lagarto recheado, maminha recheada. Quer descansar domingão? Quer ficar tranquilo? Fique em paz. Liga pra gente, reserva o seu assado, é só passar e buscar. Domingão não é dia de cozinhar, hein? No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 9208. Despachante 19 3894 2588 e corretora de seguros é o número 19 98305 0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Documentos perdidos, papelada por todo lado e sua empresa travada no passado? Com a Multiged, você digitaliza, organiza e armazena com total segurança, física ou digital. Seus documentos sempre à mão. Acesse quando e onde quiser, direto do navegador. Envie documentos para assinatura e receba aprovações em segundos. Simplifique a forma como seus parceiros enviam documentos digitais. Acesse agora mesmo multiged.com.br. A Líder Serviços é uma empresa especializada no ramo de limpeza industrial com mais de 20 anos de mercado. Limpeza industrial com sistema de hidrojateamento com bombas de alta pressão, limpeza de trocadores de calores, reservatórios metálicos, tubulação industrial, limpeza de superfícies, aquecedores, caldeiras, entre outros. Temos frota própria e equipamentos de última geração e destinamos e obedecemos às mais rigorosas normas do meio ambiente. Contate a Líder Serviços. Nós temos a solução perfeita para a sua empresa. Voltando dos comercial, o nosso convidado de honra já está aqui, né? É professor Leandro, ele que é professor de música, faz um trabalho magnífico na igreja, ensina com amor, com carinho, com dedicação. Isso é o que nos motivou a trazer ele aqui hoje. E, professor, alguém que quer aprender a tocar um violão, uma guitarra, como é que faz? Eu queria que o senhor desse o contato. O meu contato? Sim, o seu contato. Sim. Convidasse, faça um chamado aí para esse pessoal que está ouvindo. Sim, você que tem um sonho de cantar, de tocar algum instrumento, né? Isso nasceu dentro de você, você às vezes não sabe nem de onde que vem,
eu só gostaria de te dar um recado, isso nunca vai embora. É verdade. Isso nunca vai embora. É verdade. Tem gente que tem esse anseio desde criança e ele vai te seguir o resto da vida. Já peguei muitos idosos que passaram a vida inteira... não quero ser um desses. Exato, ficaram com esse sentimento e aí na hora que chega na melhor idade, que é acima dos 60, né? E aí eles têm o tempo e o recurso e aí não tem o que fazer muito, porque já passou... A voz envelhece, professor? Envelhece. A voz envelhece, eu não sabia. Na verdade, não é que ela envelhece. Se você não cuida, ela se perde, né? Por exemplo, Chitãozinho e Chororó. É verdade, é um bom exemplo. Chitãozinho e Chororó tem uma voz ativa e perfeita como era desde sempre. Então, você que tem esse sonho de cantar, de tocar algum instrumento, você pode me procurar. Né? Às vezes você é de igreja, nós temos um curso cristão voltado para quem é cristão, e você me chamando, nós conseguimos te direcionar da melhor forma possível, seja aula em grupo, aula com pessoas, né, de capacitação naquilo que você está procurando, ou aula individual. Eu também faço gravação de música autoral. Eu tenho um estúdio. Isso, eu tenho um estúdio separado, onde eu faço essas gravações também de música autoral. Às vezes a pessoa só tem a letra e ela não sabe como dar vida a essa letra. Então, nós sentamos juntos, nós colocamos os acordes na música, damos vida da maneira que você está esperando e gravamos essa música também. Que bacana. Como chama o estúdio? Leandro mesmo. Leandro. Brincadeira, é Melody. Melody. É que você me pegou de surpresa agora. Até sumiu o nome. Não, mas nós precisamos divulgar o professor. É um professor ótimo. Muita gente. A gente o que eu assina gosto, embaixo. Babi, o que eu gostei do professor é que ele trabalha na igreja com preço simbólico, só para pagar energia. Uma taxazinha. Então, é verdade, gente. Igreja MBF, MBF, né? Ministério MBF, Batalha de Fogo. Ministério Batalha de Fogo. Então, o pastor Leandro ensina lá na igreja, entendeu? Todos os sábados à tarde. E se você quiser aprender, vai lá. É uma taxinha só mesmo para não pagar simbólica, energia. De verdade. Simbólica. Então, e o meu vale a pena. O meu contato ele é 199-9582-5364. Me chama lá e eu ficarei muito contente de atender você e te dar o melhor direcionamento naquilo que você está procurando e buscando. E olha, com muito amor, porque o professor é muito educado, muito receptivo, uma pessoa muito maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. Obrigado. Bom, professor, qual que é a visão, a sua visão com relação à educação infantil musical? O senhor tem crianças lá? Tem. Como que é essa educação infantil com relação à música? O Brasil ele é bem carente nessa área, né? Se a gente vê em países de primeiro mundo, eles são muito focados nessa parte musical logo nos primeiros ensinos. Sim. Porque já é comprovado pela ciência que a música, ela traz uma construção diferente para o cérebro. Sim. Porque ele vai trazer ali uma relação de... A música, ela tem matemática envolvida, ela tem uma questão rítmica que nós não conseguimos entender, mas a parte rítmica, que é baseada em frequência, está em tudo à nossa volta. Então, ele influencia o nosso cérebro a uma formação mais madura. Sim. A música também, ela traz a correlação, porque nosso cérebro ele é basicamente dividido na parte racional e na parte emocional. Então, nós conseguimos ver isso na sociedade e até nos nossos próprios amigos e parentes. Sim. Alguns são mais emocionais, outros são mais racionais. E a música, ela equilibra isso, porque ela, na mesma forma, na mesma medida que você tem que trabalhar esse lado racional, onde eu tenho que, de repente, buscar uma partitura, buscar uma cifra, entender o processo que eu tenho para transformar essa música em realidade, ainda tem essa parte emocional. Porque a hora que eu toco um instrumento, a hora que eu vou cantar, eu tenho que cantar com a emoção que essa música me pede, ou eu tenho que tocar com essa emoção que a música também me pede. Sim. Então, de uma certa forma, na formação de uma criança, o cérebro ele está se colocando da maneira devida em como essa pessoa vai sentir raiva, como essa pessoa vai sentir acolhimento, como essa pessoa vai sentir amor, paixão. Então, por quê? Parece que raiva não é um sentimento musical. Porém, tem certos momentos que se você não aplica um certo tom de agressividade, você não tem aquele elemento surpresa da música, por exemplo.
Então você está tocando. Interessante. Você está tocando. Então, é um momento agressivo que pode ser... Não tinha visto dessa forma. Que bacana. Pode Vivendo ser... aprendendo, né, professor? Pode ser interpretado como uma raiva, mas ele é interpretado como uma agressividade também, ou apenas como um elevar, que é o que a gente mais ou menos sente na música. Mas ele para quem está fazendo, ele está sendo agressivo com o instrumento. Para quem está cantando, ele está sendo agressivo na voz. A voz. Isso. E quais são, desculpa, Toninho, te atravessar, Fique à quais vontade. são os métodos mais eficazes para aprender mesmo a música? Então, depende Tem- muito do tem gênero. método? Não. Depende. Tem. Tem vários métodos. Nós temos aí hoje, basicamente no Brasil, 2 metodologias, que é a erudita, que é para quem é voltado mais para a música clássica, e nós temos o movimento popular, que é voltado para músicas mais tipo samba e pagode, MPB, e temos agora uma terceira via saindo, que é o movimento gospel, porque ele é um elemento que traz os elementos de tudo que existe de música, porém é algo específico para o gospel, né? Se nós formos em qualquer igreja, ou se nós ouvirmos uma música gospel, mesmo que não tenha voz cantando, nós conseguimos identificar. É uma música gospel. Ou parece uma música gospel. Porque a música gospel ela se tornou um gênero. Apesar de existir samba gospel, Verdade. sertanejo gospel, Rock mas, gospel. isso, mas porém nós temos o próprio gênero que é o que hoje se conhece por worship. Professor, uma pergunta. Se você pegar uma pessoa totalmente que não entende nada, que vai iniciar agora, quanto tempo ele começa a tocar? Boa pergunta também. Depende muito do aluno com a metodologia que é aplicada nesse aluno. Para os meus alunos, eu dou de 6 a 8 meses para eles tocarem ou cantarem a primeira música. De 6 meses a 8, que é para ele começar a tocar a primeira música, a 1 ano para ele conseguir ir para a internet e, queria aprender essa música. Então, ele começa a criar autonomia para ele poder tirar as próprias músicas. De 1 ano a 2 anos para ele se tornar independente. Para ele ir para a internet e ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já conhece cifras, já conhece elementos de partitura, ele já conhece elementos técnicos, onde ele consegue, através da percepção musical que ele desenvolveu nesses 2 anos, ouvir a música que ele quer tirar e ele se autocorrigir por si mesmo. Que interessante. Porém, Sempre tem um porém, né? todavia, entretanto, depende muito da aplicação do aluno. Porque aula nós temos uma vez por semana. E é passado lição, né? Transmitido uma lição para esse aluno treinar em casa. Quanto mais ele conseguir se dedicar em casa, melhor ele vai ficar. Eu tenho alunos comigo, recentes inclusive. Nesse último ano que passou, 2024, teve uns 3 a 4 alunos que eles fizeram 1 ano de aula comigo e eles se tornaram independentes. Eles não viam mais uma razão para estar preso a um sistema de aula. Porque esse é meu papel. Eu não tenho aluno para mim para ficar com ele o resto da minha vida. Então, eu vou transmitir para ele toda a informação necessária para que ele possa ir para a internet, para cifras, para ouvir música e ele se tornar independente. Sei. Ô, Babi, só para mim não esquecer 2 pessoas muito importantes da nossa igreja, que a gente não pode deixar de mandar um abraço. Danilo, que é o nosso cantor oficial da igreja. O Danilo, nossa, pessoa com certeza. diferencial. Danilo, meu abraço, viu? Teve no encontro, foi uma pessoa que realmente excelente. nos acolheu. E também o Maranhão, né? O Maranhão. Que Ela nos do levou, Maranhão, né? eu conheci ela há tanto tempo, a gente sempre se trata por apelido, né? Então, Exatamente, o apelido é o negócio. E aí, por isso, eu não sei o nome dele. E o filho dele, rapaz, o filho dele era o nosso cozinheiro. O homem fez uma comida que realmente deixou a desejar e a gente não pode deixar de falar. O homem... Baião de dois, fez um frango lá. E Toninho gosta de comida nordestina, viu? Tava muito bom. Então a gente não pode deixar de falar nessas pessoas, né? Que foi um grande diferencial no encontro com Deus. Sim. Saímos de lá até mais gordinho, né? Nossa! Meu Deus! Que maravilha. E o nosso Jefferson da Célula, né? Que foi uma pessoa que fez um trabalho belíssimo, atendeu,
fez uma grande diferença. Na verdade, se a gente for colocar nome, a gente vai falar em todo mundo. Exatamente, eu tenho mesmo nome, porque a gente acaba esquecendo. Eu vi um pessoal escolhido a dedo, né? Sim. O pessoal realmente se dedicaram a nos atender, a suprir, que eu não tinha topado ainda esse nível de pessoas. Nós estamos falando, né, do encontro com Deus, sim, né, Toninho? Não tinha encontrado, Babi, um nível de pessoas da qualidade que nós tivemos no encontro com Deus. Então, sim, realmente uma grande diferença. diferença. Todos que estiveram ali presentes foram muito importantes naquele momento. Sim, Babi, eu fiquei muito feliz. Como a música, ela pode... Porque a gente falou agora da música na questão da educação infantil, né? Uhum. E como que ela pode ser usada, professor, na questão do relaxamento, da diversão de pessoas? Porque, assim, a música na educação infantil, ela também pode ser usada, eu creio, para crianças com síndromes, né? Sim. Com algum distúrbio. Sim. Isso eu estou dizendo assim... Eu sou neuropsicopedagoga, então, assim, eu sei do que o senhor está se referindo. Uhum. Inclusive, muitas escolas particulares, ou até algumas não particulares, elas já utilizam. Sim. Não sei se o senhor dá aula em escolas. Não. Mas eu conheço o sistema de música como terapia. Tem. E, assim, e na questão da diversão e do relaxamento, ela também funciona... Aí do adulto eu já não sei falar, porque o pessoal pergunta, mas você é neuro, você trabalha com adulto? Não, eu prefiro mais as crianças. Uhum. Já a parte neurológica do adulto eu não sei, professor. Como que funciona essa questão? Na verdade, tudo isso está linkado a frequências, né? Uhum. Nós temos uma frequência fundamental onde toda música hoje ela é padronizada em 440 Hz. Uhum. Existem estudos científicos voltados para essa linha. E se você for para o YouTube agora mesmo e procurar aí músicas em 432 Hz, músicas em 800 Hz, músicas em 900 Hz, uhum, que parece que isso é só uma jogadinha de marketing ou algo do tipo, mas não. Essa área de frequência, ela realmente afeta o nosso corpo, ela tem uma ação no nosso cérebro inconsciente. Porque a música, ela é inconsciente. Interessante, né? Você ouve uma música, né? Vamos trazer a nossa memória aqui, você que está nos assistindo, você ficou muito tempo sem ouvir uma música. Vamos colocar um flashback, né? Que antigamente se ouvia muito, os flashbacks da vida. E aí, de repente, Raça Negra. Também. E aí, de repente... Você tem bom gosto, viu, professor? E aí, de repente, você tá numa festa e não foi você que escolheu aquela música, então ela te pegou de surpresa. E, de repente, toca aquela música do primeiro beijo. Ou aquela música da escola que te lembra a escola. Ou aquela música que te lembra a injeção que você tomou. A música, ela acessa uma área do nosso cérebro inconsciente e ela nos traz lembranças, nos traz recordação, nos traz sentimentos, nos fazem chorar, mesmo sendo uma música em inglês que nós nem sabemos o que significa. Exatamente, nem sabemos a letra. Então, a música, ela cria um campo na nossa mente de recordações, assim como a culinária. Sabores, né? Cheiros. Sabores, exatamente. Às vezes a música traz até um sabor na nossa boca. Quem gosta de Big Mac, se ouvir uma pessoa do lado cantando 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, esse é um pão com gergelim. O sabor do Big Mac vai vir na boca dela, vai falar, meu Deus, me deu até vontade. Que é verdade, né? Faz sentido, né? Toninho, acabou o programa. Pois é. Puxa vida, viu? Tava tão divertido, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Professor Leandro, eu quero dizer que foi uma honra ter o senhor aqui. Obrigado de coração por aceitar nosso convite. Professor Leandro, que é uma pessoa que ministra aula na nossa igreja e também fora da igreja, mas o que nos admira ele fazer isso com excelência, trabalhar para ajudar, ter uma taxinha simbólica. Então, você que quer aprender a tocar um instrumento, você que quer cantar, procura o pastor Leandro, vai na nossa igreja, Ministério Batalha de Fogo, ali na rua 80. Faz uma visita para nós, né, Toninho? Qual que é o número? Da Batalha de Fogo 1446, é isso? 1446. Então, é o terceiro quarteirão. O terceiro quarteirão não dá para dizer. É entre a rua 70 e a rua 71. Rua 80, entre a 70 e
a 71. Então, acima do semáforo. Isso. Então tá aí, faz uma pessoal. visita. Então vai lá, faz uma visita, entendeu? A nossa igreja tem culto quarta e domingo, né? E Isso. nas quinta-feiras tem as células. Então a igreja é Mas bastante todos os dias está avisada. aberto às 5h30 da manhã. Você sabe o que me admirou na igreja? A igreja que tem de 200 a 300 pessoas. E um dia o pastor perguntou quantas pessoas tem desempregado. Sabe quantas pessoas tem desempregado numa igreja de 200 a 300 pessoas? 2 pessoas. Eu era uma. Minha esposa era Consegui um emprego. Conseguiu um emprego, está E empregada. graças Então, a assim, Deus, você vê, foi a igreja. é uma igreja de oração, é uma igreja onde... Porque nós era de uma igrejinha de outro ministério, e nessa igreja tinha 10 pessoas, 6 estavam desempregadas. Não era isso, Babi? Sim. Então é um negócio diferente. Então nós estávamos numa igreja aqui quase com 300 pessoas e tinha 2 Acho que não passou uma pessoas semana e eu consegui desempregadas. emprego. Sim. E nós estávamos numa outra igreja que tinha 10 pessoas, 6 estavam desempregadas. Então, realmente você vê que há uma energia, há um engajamento para que todo mundo esteja trabalhando. Então, há uma energia muito positiva nessa igreja. Sim. E eles oram, né? Eles oram pela comunidade, eles oram pelo... É um lugar maravilhoso, é um lugar de bem-estar da muito... família. A gente sente muita presença de Deus ali, a gente sente muito Espírito Santo ali, é uma coisa muito forte. O nosso professor amado, ele toca ali para nós o teclado, tem bateria, é uma emoção, é uma alegria, sempre. Né? Babi, chegamos aí ao final de uma gravação. Um beijo para toda a Morada do Sol, o bairro que nós residimos, que nós congregamos, um bairro onde a gente realmente tira o chapéu. Tá de parabéns o Jardim Morada do Sol, ainda precisa fazer alguns pontos, melhorar, mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Leandro e é isso aí. Obrigado, gente. Pode se despedir, professor. Fique à vontade. Obrigado a vocês que, né, estão investindo um tempo em nos ouvir, porque sempre sai alguma coisa dessa mesa que te edifica. Nos procure, você que precisa de aula, que tem essa coisinha dentro de você, ela nunca vai sair, então já paga o preço agora, já aprende. Obrigado, Toninho. Opa, tamo junto, é nóis. Obrigado, Babi. Satisfação, professor. Obrigado, gente. Fico extremamente agradecidos. Deus abençoe. Tamo junto.